Banco Central não dá garantia aos empréstimos que têm celulares do cliente como garantia e juros de até 600%. A arrecadação recorde de impostos do governo em junho foi de quase 210 bilhões de reais. Governo decidiu criar um grupo de trabalho para analisar os efeitos da inteligência artificial no mercado de trabalho. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz novo ataque a Kamala Harris ao definir a possível candidata democrata nas eleições como lunática. Depois que o TSE desistiu de enviar observadores às eleições de domingo na Venezuela, ditador Nicolás Maduro disse que ele é a garantia da paz e estabilidade no país. Ministério da Saúde do Brasil confirmou os 2 primeiros casos do mundo de morte por febre oropouche. Uma gota de sangue será capaz de detectar 67 doenças em um ser humano. E o Brasil largou bem nas Olimpíadas de Paris, com vitórias das seleções femininas de futebol e de handebol. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Ministério da Saúde confirmou hoje que 2 mortes na Bahia foram provocadas pela febre oropouche. São os primeiros casos no mundo. Um terceiro caso está sendo investigado. A febre oropouche é uma infecção que é transmitida por mosquito e se manifesta de forma semelhante à dengue. Neste ano, o país já registrou mais de 7.000 casos, uma alta de 766,6% em relação ao acumulado de 2023. Os 2 óbitos já haviam sido divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, mas ainda eram considerados suspeitos pela pasta federal. As vítimas eram 2 mulheres de 21 e 24 anos que não eram gestantes e não tinham comorbidades. O Ministério da Saúde investiga ainda um terceiro óbito registrado no Paraná, mas cuja transmissão ocorreu em Santa Catarina. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, que conduz a análise junto à pasta, a vítima era um homem de 59 anos, residente do município de Apucarana. Em nota, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina diz que apoia a investigação, que o registro ocorreu em abril e que foi estabelecido que o local provável da transmissão foi em Santa Catarina, uma vez que o paciente teve registro de viagem ao estado. Havia ainda uma 4ª morte suspeita no Maranhão, mas que foi descartada pelo Ministério da Saúde. Em nota, a pasta diz que mantém monitoramento de casos e possíveis óbitos por oropouche por meio da Sala Nacional de Arboviroses, com diálogo constante com as secretarias estaduais e municipais de saúde. Desde o ano passado, o Ministério da Saúde disponibiliza testes diagnósticos para toda a rede nacional de laboratórios centrais de saúde pública. A Secretaria de Saúde do Paraná confirmou hoje a primeira morte de um bebê de 6 meses por coqueluche em Londrina. A doença é conhecida como tosse convulsa e a morte de uma outra criança segue em investigação. A Organização Pan-Americana de Saúde emitiu um alerta epidemiológico no Brasil após serem notificados de quase 900 casos suspeitos da doença. Segundo os dados, desde o início do ano até agora, o Paraná teve 55 casos e São Paulo registrou 466. Já no Rio de Janeiro, o aumento foi de mais de 300%. E o Ministério da Saúde vai ter que acelerar a vacinação contra a Covid. Os estoques de 6 milhões do imunizante têm prazo de validade de até 3 meses.
Segundo dados do vacinômetro do governo federal, no ano todo foram aplicadas 7,5 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, uma média de 36.600 pessoas vacinadas por dia. Para evitar a perda das 5.900.000 vacinas, o ritmo da campanha de vacinação teria que alcançar uma média de 52.700 doses aplicadas por dia. Isso significa 40% a mais, considerando que todos os imunizantes em estoque da pasta devem ser aplicados até o último dia de outubro. O Ministério da Saúde afirmou que está monitorando a situação do estoque e o ritmo da vacinação no atual cenário epidemiológico. A pasta acrescenta que tem incentivado e apoiado os estados para que solicitem o máximo de doses para armazenar e distribuir aos seus municípios, de forma a garantir que a população tenha acesso ao imunizante a qualquer tempo. Desses lotes, cerca de 5 milhões são da vacina da Moderna contra a variante Omicron, adaptados para a variante XBB, comprados pela pasta em maio. Conforme anunciado pelo governo, o plano é distribuir 70 milhões de doses até o fim do ano. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o contrato de compra dos imunizantes prevê que todas as vacinas que vencerem em estoque serão substituídas por novos lotes pela empresa fornecedora sem custo adicional para o governo. Quem vive no estado de São Paulo tem passado por dias muito secos e com dificuldade para respirar. A secura colocou a região noroeste em estado de atenção e por lá a umidade relativa do ar tem ficado menor que 20%, quando o ideal é de 60%. Os mapas de risco de incêndio da Defesa Civil de São Paulo indicam grande possibilidade de queimadas em parte do estado, alcançando nível de emergência. Os modelos meteorológicos indicam que não há previsão de chuva até o início de agosto, o que aumenta o risco para focos de incêndios, níveis críticos da qualidade do ar e um prejuízo na saúde pública. A região noroeste do estado é a que demanda mais atenção, podendo registrar umidade relativa do ar menor que 20%. Cidades como Ribeirão Preto, Barretos e São José do Rio Preto devem registrar temperaturas que variam de 13 até 34 graus nos próximos dias. A Defesa Civil explica que a ausência de chuva e a baixa umidade relativa do ar aumenta o risco em todo o território paulista. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo Estadual, dos 158 focos de queimadas em áreas protegidas no estado, em 2023, mais de 90% foram causadas por ação humana e poderiam ter sido evitadas. A amplitude térmica também será grande nas outras regiões de São Paulo, com temperaturas variando entre 4 graus no Vale do Paraíba e 33 graus em Presidente Prudente. A Defesa Civil do Estado informou que vai intensificar ações e monitoramento do clima durante o período de tempo seco. O órgão alerta para os cuidados com a saúde, que devem incluir hidratação constante e se proteger do sol. A biometria poderia ter evitado mais da metade das fraudes de benefícios encontradas no período de 8 anos. A conclusão é da Polícia Federal, que pediu que o sistema seja criado para todos os segurados da Previdência. O governo decidiu estudar a proposta. Ao todo, a Polícia Federal analisou 245 operações sobre irregularidades no pagamento de benefícios do INSS de 2015 a 2022 e concluiu que mais da metade das fraudes poderia ter sido evitada com um controle mais rígido na identificação dos beneficiários. A PF, então, calcula que a medida evitaria um prejuízo de mais de R$1 bilhão aos cofres do governo federal. A Polícia Federal também propôs ao governo e analisa com a Previdência a criação de uma base nacional de dados biométricos. Essa base centralizaria informações dos cidadãos que já estão disponíveis no sistema financeiro, também na própria base do governo e, por fim, na Justiça Eleitoral. Com acesso, então, a esses dados, o INSS teria mais ferramentas para evitar fraudes no pagamento de benefícios. O INSS, inclusive, já disse que usa o sistema de biometria do Tribunal Superior Eleitoral no processo de segurança. O governo, a gente lembra também, está fazendo um pente fino no sistema e já cancelou mais de 37 mil e suspendeu mais de 20 mil entre janeiro e maio deste ano.
ano. As medidas evitariam ali o pagamento indevido de R$ 750 milhões. Segundo o governo, o objetivo do pente fino é justamente combater fraudes e irregularidades no pagamento de benefícios, mas também cortar gastos e abrir espaço no orçamento da União. Os pedidos de prorrogação do benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, inclusive, já estão sendo direcionados para a perícia médica presencial. O foco, a partir de agosto, segundo o governo, é checar 2 tipos de benefícios que tenham sido concedidos há mais de 2 anos. A Justiça determinou que 85% dos funcionários que fazem atendimento ao público voltem ao trabalho. A greve está se arrastando desde o último dia 16. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, determinou que a greve dos servidores do INSS não afete as necessidades inadiáveis da população, ou seja, que não prejudique a prestação de serviços essenciais. A magistrada do STJ ressaltou ainda que são de longa data os problemas enfrentados pelo poder público em relação aos prazos de análise dos processos administrativos de benefícios. A ministra definiu que pelo menos 85% das equipes de cada agência devem seguir trabalhando. O desrespeito à decisão está sujeito a multa diária de R$ 500 mil. A decisão atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União. A greve teve adesão em mais de 23 estados e do Distrito Federal, atingindo 400 agências. Os trabalhadores reivindicam recomposição de perdas salariais, valorização profissional e melhores condições de trabalho. Segundo a AGU, o movimento grevista foi iniciado sem que a categoria garantisse equipes de servidores para assegurar a prestação de serviços essenciais e indispensáveis ao atendimento da sociedade, como pagamentos, concessão de benefícios e perícias. Segundo a AGU, cada dia de paralisação trava a concessão de, em média, de mais de 13 mil de benefícios por incapacidade, 4.600 aposentadorias, 2.700 salários maternidade, entre outros serviços. Pedir dinheiro emprestado e dar o celular como garantia hoje é uma situação comum e quando a pessoa não paga os juros de até 600% pela operação, o aparelho é bloqueado. O modelo vem gerando controvérsias em redes sociais e em sites como Reclame Aqui por conta dos seus juros altos e punições severas em casos de inadimplência. Nele, a empresa oferece o empréstimo ao cliente e pede como garantia do pagamento informações sobre o celular de quem está solicitando o serviço. Para concluir a solicitação, o cliente é obrigado a instalar um aplicativo em seu celular, aplicativo este que funciona como um administrador com autorização para comandar o funcionamento de diversas funções do telefone. Caso não haja o pagamento das dívidas, o celular do cliente é bloqueado, deixando o usuário sem acesso a aplicativos, com exceção de apps governamentais, de instituições financeiras, de locomoção como Uber e 99, WhatsApp e outras funções como chamadas telefônicas e SMS. O aparelho só volta ao funcionamento normal após o usuário quitar a dívida com a instituição. Atualmente, essa modalidade de empréstimo atende milhões de brasileiros, mas opera no Brasil sem regulamentação específica pelo Banco Central. A principal reclamação por parte dos clientes é a dificuldade de deletar o aplicativo que bloqueia o celular, mesmo após efetuado o pagamento da dívida ou até mesmo com a desistência do empréstimo. O presidente da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo afirmou que os empréstimos que pedem o celular como garantia são absolutamente abusivos e que não contam com a garantia do Banco Central. E veja a seguir, a arrecadação recorde de impostos do governo em junho foi de quase 210 bilhões de reais. E o governo decidiu criar um grupo de trabalho para analisar os efeitos da inteligência artificial no mercado de trabalho. O Ministério do Trabalho criou um grupo que vai estudar os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho. A pasta elaborou um plano sobre o uso da ferramenta e deve avaliar medidas para o futuro.
A discussão sobre o papel da inteligência artificial no ambiente de trabalho é frequentemente cercada por incertezas e preocupações, mas também por expectativas de inovação e progresso. De acordo com uma pesquisa conduzida por uma plataforma de empregos, cerca de 74% dos profissionais prevêem que inteligência artificial transformará suas rotinas laborais num futuro bem próximo. Pensando nisso, o Ministério do Trabalho elaborou um plano sobre o uso da inteligência artificial, articulado com o Plano Nacional do Uso da IA. O grupo pretende estudar os impactos da inteligência artificial no mercado do trabalho e no serviço público, além de apresentar políticas públicas que assegurem qualificação profissional e a empregabilidade. A pasta também estará voltada para a criação de programas de capacitação e requalificação profissional, com fóruns e debates para promover a troca de experiências e conhecimentos entre os membros do grupo. Além disso, a equipe será responsável por identificar oportunidades de desenvolvimento de produtos e serviços e apresentar relatórios periódicos com análises e recomendações sobre as políticas, produtos e serviços. Segundo o governo, a ideia é competir com países mais ricos. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União e o grupo de trabalho terá duração de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais um período para estudar sobre a temática. No Brasil, a proposta sobre marco da inteligência artificial ainda segue em discussão no Senado Federal. O preço médio da gasolina ultrapassou os R$ 6,00 nos postos brasileiros. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, registrou o segundo aumento consecutivo em apenas uma semana. Na pesquisa realizada do dia 14 a 20 de julho, o preço médio da gasolina estava em R$ 6,13, 2,68% a mais do que na semana anterior. Eu acho que tá um absurdo, porque cada dia que passa sobe mais um pouco. Não há cidadão que aguenta, né? A gente precisa resolver da gasolina para trabalhar. Além da gasolina, o etanol, o diesel e o gás de cozinha também subiram. Segundo especialistas, o aumento foi provocado por vários fatores. Um deles seria a reforma da política de preços da Petrobras, que entrou em vigor em maio do ano passado. Quando a empresa parou de acompanhar os preços do mercado internacional, a prioridade agora é dar atenção ao custo e ao lucro. Por isso, os preços podem variar muito pelo imposto dos próprios postos e pelo lucro das distribuidoras e revendedoras. O etanol, que estava numa média de R$ 3,86, passou para R$ 4,08. O litro do diesel subiu 47 centavos e agora custa R$ 5,94. No caso do gás de cozinha, a alta foi mais de 2%. A prévia da inflação aumentou este mês, puxada pelas altas de passagens aéreas e dos combustíveis. Já o grupo de alimentação e bebidas teve a primeira queda em 8 meses. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA-15, que é considerado uma prévia da inflação oficial do país, registrou uma alta de 0,30% nos preços em julho. Segundo o IBGE, o destaque do mês vem do grupo Transportes, que teve alta de 1,12% no mês e contribuiu com alta de 0,23 ponto percentual do índice geral. A passagem aérea subiu 19,21% no mês. A gasolina também foi destaque, ao ter valorização de 1,43%. O índice geral teve uma desaceleração de 0,09 ponto percentual na comparação com o mês anterior, quando os preços medidos pelo indicador subiram 0,39%. Com esses resultados, a prévia da inflação acumulou 4,45% na janela de 12 meses. No ano, a alta é de 2,82%. 7 dos 9 grupos pesquisados tiveram alta de preços em julho. Além dos transportes, o grupo Habitação, que teve a maior alta percentual. Já o grupo Alimentação e Bebidas teve um recuo de 0,44% em julho, a primeira deflação do grupo em 8 meses. Nesse período, a safra agrícola foi amplamente afetada pelo fenômeno climático El Niño, que prejudicou os produtos da cesta,
como o arroz. A economia dos Estados Unidos cresceu 2,8% no segundo trimestre do ano e a inflação caiu, o que aumentou a expectativa do mercado de uma queda na taxa de juros americana. O que também ajudou os pregões de hoje no Brasil foi a inflação prévia medida pelo IBGE. Com isso, o dólar caiu 0,16% e fechou o dia cotado em R$ 5,64 na venda. E a Bolsa de Valores encerrou os negócios em baixa, de 0,37% aos 125.954 pontos. Hoje foi o terceiro pregão seguido em queda. E a arrecadação do governo bateu recorde em junho e alcançou mais de 208 bilhões de reais. Segundo a Receita Federal, o valor é o maior da série histórica para o mês de junho em quase 30 anos. Com a arrecadação do governo federal de quase 209 bilhões de reais, o governo bate um recorde em junho, com o maior valor para o mês da série histórica iniciada em 1995. O total arrecadado representa uma alta real de 11% acima da inflação, em relação ao mesmo período do ano passado. Em maio, a arrecadação federal também registrou um recorde ao chegar a 203 bilhões de reais. De acordo com os dados da Receita, a arrecadação também é a maior da série histórica para o primeiro semestre. No período, foram arrecadados 1 trilhão e 300 bilhões, corrigidos pela inflação. Segundo a Receita, o acréscimo observado no período pode ser explicado pelo bom desempenho da atividade econômica, em especial da produção industrial, da venda de bens e serviços e do aumento da massa salarial. A alta nas receitas vem em um momento em que o governo tenta cumprir a meta de zerar o déficit fiscal em 2024, equilibrando as receitas e despesas. E os consumidores brasileiros estão mais otimistas. A Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje que, pelo segundo mês consecutivo, o índice de confiança subiu. Os entrevistados acreditam que a situação vai melhorar nos próximos meses, mas quando perguntados sobre o momento atual, dizem que não. Por enquanto, fica tudo como está. E as cédulas da primeira família do real, lançadas lá em 1994, serão retiradas de circulação. Mas não é preciso correr para trocar. Com o tempo, serão apenas parte da história de colecionadores. Tem nota aqui que muita gente nunca viu na vida e que a maioria da geração atual nunca vai chegar perto. A queridinha de uma coleção deste tamanho é a do Império do Brasil. Eu tenho a primeira cédula que circulou no Brasil, que é uma cédula do Império. Não é uma coisa que só eu tenho, tá? É uma coisa que eu gosto muito. Moedas, eu tenho algumas moedas do Império também. Uma moeda de 1859 do Império, de prata. Essa moeda é muito difícil de conseguir, cara, muito. Então, assim, foi uma das últimas que eu consegui na minha coleção e que fechou um buraco do álbum que eu precisava muito. Paulo é colecionador de dinheiro, mas também da história. Se aproximar das notas é como encostar no passado. O álbum de moedas reconta séculos. Sempre achei muito bonito os desenhos das cédulas ou das moedas e ia guardando sem muito estudo. Ia só guardando. Depois, com o passar dos anos, eu comecei a estudar um pouco mais, conhecer os países, e daí fui me interessando um pouco mais por história, geografia, e daí comecei a não só juntar as moedas, a organizar a coleção mesmo. Atual tesoureiro da Associação Numismática de Mato Grosso do Sul, que é o estudo voltado às cédulas e moedas, Paulo tem o que muitos não têm. Para se ter noção, neste catálogo de cédulas, algumas têm a assinatura do Fernando Henrique Cardoso, presidente responsável pelo Plano Real na época. E em meio à história, com tantas notas, moedas, que nem a gente vê por aqui, traz a história do Brasil, junto com cada uma delas, a gente tem a primeira família do real, que a gente vê por aqui, neste quadro, todas elas emolduradas. A primeira família foi lançada em 1994 e seguiu até ali com a produção em 2010, quando foi lançada aqui na parte de baixo a segunda família do real. O que tem de mudança agora é que esta primeira família, lá de 94, agora deixa de circular em todo o país, mas não perde o valor.
Mas calma, não precisa de correria. Se você tem uma nota da primeira família do real, pode continuar usando normalmente, não perde o valor. Quando ela passar na mão de uma instituição financeira, será trocada por uma outra, do mesmo valor, mas da segunda família do real. E você não precisa ficar preocupado de levar no banco. Você pode passar ela no comércio. O comércio, quando chegar no banco, o banco recolhe e vai para o Banco Central. Então é só isso que aconteceu. As cédulas estão em circulação, estão valendo. E essas cédulas da primeira família, uma curiosidade legal, só para você ter uma ideia, são 3% das cédulas em circulação no mundo hoje, no Brasil hoje. Então é muito poucas cédulas que vão ser recolhidas. Em 2024, o Plano Real completou 30 anos. E o que já foi usado para comprar muitas coisas no passado, hoje perdeu seu valor. Mas ganhou com um valor histórico. E é quase como um tesouro. É a história mesmo. Quando a gente pega uma moeda de 1.700, eu tenho uma moeda tipo de 1.640 e pouco. Então você parece que está com uma parte da história na sua mão e que várias pessoas, assim, imagina o que ela já não comprou na época ou por quantas mãos ela não passou até chegar na sua. Então, assim, é uma história mesmo que a gente guarda, tá? Então é muito legal essa parte. E onde Paulo guarda este verdadeiro tesouro, ele não revela. Mas uma dica, não é na casa dele. E veja a seguir, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz novo ataque a Kamala Harris ao definir a possível candidata democrata nas eleições como lunática. E depois que o TSE desistiu de enviar observadores às eleições da Venezuela, ditador Nicolás Maduro disse que ele é a garantia da paz e estabilidade no país. No último dia de campanha, antes das eleições de domingo, o ditador venezuelano Nicolás Maduro fez um pronunciamento na televisão. Disse que ele é a garantia da paz e da estabilidade no país. Já o principal candidato da oposição, Edmundo Richter, lamentou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil de desistir do envio de observadores para as eleições. O TSE tomou a decisão depois de Maduro questionar o sistema eleitoral brasileiro. Inicialmente, o TSE tinha designado 2 especialistas em sistemas eleitorais para a missão do tribunal no pleito venezuelano. O convite para acompanhar a realização da votação foi feito pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. No entanto, o tribunal mudou de ideia nesta quarta-feira, após o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ter afirmado na terça-feira que a Venezuela tem a melhor auditoria do mundo e que nenhum boletim de urna é auditado no Brasil. Com isso, coube à Corte Eleitoral brasileira rebater em nota as declarações do ditador. Em face de falsas declarações contra as urnas eletrônicas brasileiras, que, ao contrário do afirmado por autoridades venezuelanas, são auditáveis e seguras, o TSE não enviará técnicos para atender convite feito pela Comissão Nacional Eleitoral daquele país, diz a nota. No comunicado, a Corte, presidida pela ministra Carmen Lúcia, acrescenta ainda que mentir sobre a confiabilidade da urna eletrônica brasileira é semear inaceitável afronta à seriedade, à segurança e à publicidade plena do processo eleitoral do Brasil, levado a efeito com integridade e eficiência para o fortalecimento contínuo da democracia. Esta é a segunda reviravolta envolvendo o envio de uma missão de observação do TSE às eleições venezuelanas. Em junho, a Corte Eleitoral inicialmente informou ao Itamaraty que não mandaria observadores para acompanhar o pleito do próximo domingo no país vizinho. Na última quinta-feira, porém, o TSE anunciou que enviaria a equipe técnica à Venezuela. Já o Itamaraty não vai responder às provocações por considerar que não é o momento de bater boca com Maduro às vésperas das eleições. Para esse especialista em relações institucionais, o comportamento de Nicolás Maduro e uma eventual vitória questionada do ditador no pleito de domingo não resultariam no rompimento das relações diplomáticas entre os dois países. Sob o ponto de vista prático, o rompimento de uma relação diplomática de um Estado com outro não gera muitos efeitos além dessa questão política. Então isso faz muito mais parte do jogo político, né, do que realmente do jogo de questões que possam gerar consequências jurídicas, seja para relações comerciais, seja para o fluxo migratório de pessoas, até porque, vamos lembrar aqui que a Venezuela é um país vizinho, né? Temos questões migratórias importantes, um número muito grande de pessoas da Venezuela que vieram para o Brasil nos últimos anos, sem razão até dos problemas econômicos, sociais, políticos daquele país, né? Então, como eu disse, isso faz parte muito mais de uma retórica de campanha política do que
de ações concretas. Maduro, sucessor político do ex-presidente Hugo Chávez, ganhou 2 eleições na Venezuela, uma em 2013, após a morte de Chávez, a outra em 2019. Ambas, de acordo com a oposição local e com entidades internacionais, tiveram problemas de transparência e de respeito a princípios democráticos. O pleito deste ano está sob suspeita de que vai repetir os problemas dos anteriores. Maduro, que controla a comissão eleitoral, impediu 2 rivais de participar sob argumentos obscuros. Além disso, oposicionistas denunciam intimidações durante a campanha e manipulação na mídia. E hoje o filho do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que se o pai perder a eleição no próximo domingo, vai entregar o cargo. Nicolás Guerra, que é deputado, afirmou que a alternativa será passar a ser oposição. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou novamente a vice-presidente Kamala Harris em seu primeiro discurso na Carolina do Norte. Ele também tocou no tema do aborto, um dos assuntos centrais dessas eleições. Desde que o presidente Joe Biden deixou a disputa e a vice-presidente Kamala Harris assumiu seu lugar na corrida, o ex-presidente Donald Trump tem adotado um tom incisivo, chamando-a de louca em inúmeras ocasiões e culpando-a pelas políticas desastrosas do presidente, o que é parte de sua estratégia de campanha para angariar votos entre os independentes e moderados. Trump discursou na Carolina do Norte, horas depois de a rival fazer um apelo ao bloco de eleitores mais leais do Partido Democrata. As mulheres negras em uma reunião com a Irmandade Zeta Pi Beta em Indianópolis. Em seu primeiro comício, desde que ela se tornou a candidata de fato do Partido Democrata para as eleições de novembro, Donald Trump também tocou no tema do aborto, um dos assuntos centrais dessas eleições, e que foi deixado de lado durante a convenção republicana, alegando que Kamala é a favor de execuções de bebês. Parte dessas declarações são um esforço da campanha de Trump para retratar Kamala como liberal demais para eleitores independentes ou moderados, além da tentativa de vinculá-la a políticas impopulares do governo Biden. Entre o calor do momento e seus ataques, o ex-presidente chamou a vice-presidente Kamala Harris de lunática radical de esquerda. Por 3 anos e meio, a mentirosa Kamala Harris tem sido a força motriz ultraliberal por trás de cada catástrofe de Biden. Ela é lunática, de esquerda radical, que destruirá nosso país se algum dia tiver a chance de assumir o cargo. Não vamos deixar isso acontecer. Trump ainda atacou repetidamente o presidente Joe Biden por sua idade e por ter abandonado a corrida à Casa Branca. Agora, o ex-presidente Trump se tornou o candidato mais velho da história dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elogiou a sua vice-presidente Kamala Harris em seu último discurso à nação no Salão Oval da Casa Branca. Biden disse que o melhor caminho a seguir é passar a tocha para uma nova geração. O presidente Joe Biden, de 81 anos, faz seu primeiro discurso à nação desde que desistiu das eleições presidenciais. Ele apoiou a vice-presidente Kamala Harris, de 59 anos, para liderar o Partido Democrata nas eleições de novembro, depois de ter cedido às semanas de pressão após um desempenho desastroso no debate contra Donald Trump. Os discursos no Salão Oval são raros, especialmente na história recente com Biden e os ex-presidentes Barack Obama e Trump, usando o meio apenas algumas vezes. Em seu discurso, Biden falou que o melhor caminho a seguir é passar a tocha para uma nova geração. A melhor maneira de unir a nossa nação. Com um elogio, ele disse: "Quero agradecer à nossa grande vice-presidente Kamala Harris." Em apenas alguns meses, o povo americano escolherá o rumo do futuro da América. Fiz a minha escolha, dei a conhecer as minhas opiniões. Gostaria de agradecer à nossa grande vice-presidente Kamala Harris. Ela é experiente e ela é durona. Ela é capaz e ela tem sido uma parceira incrível para mim e uma líder para o nosso país. A vice-presidente respondeu ao apoio de Joe Biden dizendo: "Farei tudo ao meu alcance para unir o Partido Democrata e unir nossa nação para derrotar Donald Trump." O presidente também citou um breve histórico sobre seu governo, afirmando que os Estados Unidos são a economia mais forte do mundo, com a criação de 16 milhões de empregos, o aumento de salários e a queda da inflação. E agradeceu o povo americano. Venero este cargo.
mas não mais o meu país. Foi a honra da minha vida servir como seu presidente. Mas na defesa da democracia que está em jogo, acho que é mais importante do que qualquer título. Sinto alegria em trabalhar para o povo americano. Esta tarefa sagrada de aperfeiçoar nossa união não é sobre você, suas famílias e seu futuro. Perfecting our union. It's not about me. It's about you, your families, your futures. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se encontrou hoje na Casa Branca com o presidente Joe Biden. O motivo do encontro foi debater um cessar-fogo em Gaza. E, mais uma vez, manifestantes pró-palestinos fizeram protesto do lado de fora. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se reuniu nesta quinta-feira na Casa Branca com o presidente americano Joe Biden para debater sobre um cessar-fogo em Gaza. Na quarta-feira, o premier israelense prometeu uma vitória total contra o grupo islamista palestino Hamas em Gaza, em um discurso perante o Congresso americano. A relação entre Biden, que acaba de desistir de sua candidatura à reeleição, e Netanyahu é tensa devido à forma como Israel coordena a guerra desencadeada pelos ataques do Hamas em 7 de outubro. Mas isso não impediu o apoio militar constante. O presidente democrata quer garantir, nos últimos 6 meses de seu mandato, uma trégua e um acordo para a libertação dos reféns sequestrados pelo grupo islamista. Biden destacou que um cessar-fogo em Gaza é necessário em breve. Manifestantes pró-palestinos se reuniram em frente à Casa Branca em Washington para protestar contra a visita de Netanyahu. Um grupo fez um boneco do primeiro-ministro israelense com manchas de tinta vermelha, simulando mãos sujas de sangue. Aviões bombardeiros russos e chineses realizaram uma patrulha conjunta na convergência dos continentes asiático e americano, perto do Alasca. Essas aeronaves foram preparadas para transportar armas nucleares. A patrulha de bombardeiros de China e Rússia deixaram os Estados Unidos e o Canadá em alerta. Rússia e China realizaram uma patrulha conjunta de bombardeios estratégicos pela primeira vez, destacando a crescente escala e capacidade de uma parceria militar que tem gerado preocupação entre os Estados Unidos e países aliados. Os aviões russos e chineses agiram estritamente de acordo com os estatutos legais internacionais e não violaram o espaço aéreo de países estrangeiros. As manobras dos aviões no Pacífico Norte durou 5 horas. A China confirmou que realizou patrulhas aéreas estratégicas conjuntas com a Rússia sobre o Mar de Bering, como parte de seu plano anual para engajamentos militares conjuntos. A manobra representa uma expansão adicional da substancial cooperação militar entre os países. A instituição informou que durante o voo, as tripulações russa e chinesa trabalharam em questões relacionadas, cooperando em todas as fases da patrulha aérea. Oficiais de defesa dos Estados Unidos informaram legisladores no início deste ano que as Forças Armadas americanas estavam revisando a sua estrutura e planejamento de forças para levar em conta a cooperação militar sino-russa em um potencial conflito futuro. Os bombardeios estratégicos dos dois países que operaram na zona de defesa aérea do Alasca deixou os Estados Unidos em alerta. Recentemente, o presidente russo Vladimir Putin visitou a Coreia do Norte e se encontrou com o líder norte-coreano Kim Jong-un e assinaram um acordo que aprofunda sua cooperação militar de defesa mútua para ajudar um ao outro em caso de ataque. E veja a seguir, uma gota de sangue será capaz de detectar 67 doenças em um ser humano. E o Brasil largou bem nas Olimpíadas de Paris, com vitórias das seleções femininas de futebol e de handebol. A Receita Federal abriu a fase de propostas para uma nova edição de leilões. Os valores costumam ser bem menores da tabela e pode ser uma boa oportunidade para quem quer trocar de carro.
A Receita Federal realiza mais um leilão com mercadorias e veículos apreendidos ou abandonados e a fase de propostas de valores já está aberta. Existem 2 tipos de leilões, os particulares e os públicos. No caso do leilão da Receita, as propostas são enviadas e ordenadas para o dia do pregão. Quem dá a melhor oferta fica na frente na fila e pode cobrir os lances dos demais. São 231 lotes no total, que incluem smartphones, relógios, videogames, bolsas e uma série de outros itens. Nesta edição, há mais de 120 veículos disponíveis entre os lotes ofertados. Entre os veículos, há carros, caminhões e ônibus com preços bem abaixo da tabela, incluindo SUVs, seminovos e utilitários bem rodados. Normalmente, quem tem desmanches legalizados ou lojas de carros se interessam mais pela compra. No entanto, o consumidor final também pode tentar levar um deles para casa. Os modelos ofertados pela Receita vêm de apreensões em operações de fiscalizações aduaneira por questões legais, fiscais ou de abandonos em recintos alfandegários. Como em qualquer leilão, é preciso analisar cuidadosamente cada item para saber qual faz sentido para cada realidade. Em meio aos riscos, há excelentes preços. Exemplo disso é o Jeep Compass 2018 do atual pregão. O preço de tabela desse veículo é de cerca de R$ 94 mil. Já no leilão, o preço mínimo de lance é de R$ 21.815. Diferente das compras e revendas em lojas, não é oferecida uma garantia para os produtos. E é aí que o consumidor deve estar alerta. De acordo com especialistas, é importante checar a possibilidade de fazer uma vistoria presencial antes de pensar no primeiro lance. Nesta edição do leilão da Receita, as visitas são permitidas, mas precisam de agendamento prévio. Para os interessados, as propostas serão aceitas de forma online até às 21h do dia 29 de julho. A classificação acontece no dia 30. A participação é acessada por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte com o uso de identidades digitais da conta gov.br nos níveis prata ou ouro. Um estudo apontou que ficar sentado muito tempo pode aumentar o risco de doenças crônicas, como diabetes, doenças cardíacas e até certos tipos de câncer. O estudo foi feito pelo Centro Médico da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. O hábito de ficar sentado se tornou muito comum. O trabalho, o estudo e o lazer fortaleceram ainda mais esse hábito. Entre os principais comportamentos sedentários estão assistir TV, jogar, dirigir e trabalhar numa mesa de escritório, por exemplo. Contudo, o que parece ser confortável pode causar uma série de efeitos nocivos à saúde. A lista é extensa, que vai desde problemas na coluna, ganho de peso, estresse e ansiedade e até mesmo câncer. Ficar sentado por 11 horas seguidas, por exemplo, pode aumentar em mais de 70% o risco de morte por doenças cardiovasculares e quase 60% por outras enfermidades. Em 2020, a Organização Mundial da Saúde sugeriu medidas para reduzir o comportamento sedentário, que pode parecer uma consequência inevitável da vida e do trabalho modernos. Mas mesmo pequenas mudanças na rotina, como alongar-se, ficar inquieto ou até mesmo ficar de pé para tomar uma xícara de café ou de chá, podem ajudar a quebrar o mau hábito de ficar sentado. Mas por que ficar sentado durante um longo período é tão ruim? Segundo os cientistas, a teoria é que os músculos são importantes na regulação de níveis como os de açúcar e também de sangue e colesterol. E quando ficamos muito tempo sentados, os músculos não têm a chance de se contrair e operar de forma ideal. Por isso, fazer pequenas pausas a cada meia hora de pelo menos 5 minutos é importante para regular a pressão arterial. E até mesmo o hábito de se levantar e fazer respirações profundas que trabalham o diafragma e movam as costelas é benéfico para a postura e saúde em geral, como recomendam os especialistas. Uma nova descoberta na área da medicina promete detectar doenças com análise de uma única gota de sangue. Estima-se que até 67 patologias poderão ser encontradas por meio do novo método.
Um estudo europeu nesse sentido foi publicado esta semana e promete abrir caminhos para a previsão de diversas doenças em que os diagnósticos podem demorar meses ou anos. Dessa forma, a pesquisa permitirá futuramente que muitas condições sejam tratadas precocemente. Um simples exame de sangue possibilitará a análise de conjuntos de proteínas presentes no organismo. A partir daí, os médicos poderão diagnosticar até 67 doenças ao todo, entre elas condições raras e comuns como diabetes, doença celíaca, hiper- e hipotireoidismo e também alguns tipos de câncer. Em alguns casos, o método pode fazer isso com cerca de 10 anos de antecedência do início dos sintomas. De acordo com os autores, o método de análise das proteínas foi mais preciso ao prever diagnósticos que as ferramentas utilizadas atualmente. Por exemplo, a contagem de células sanguíneas, acompanhamento dos níveis de colesterol, função renal, investigação de histórico familiar e consideração de fatores de risco, como a idade, sexo, índice de massa corporal, tabagismo e consumo de álcool. Os modelos de predição ou estatísticas para as condições incluíram um total de 501 proteínas, das quais 147 foram utilizadas para o diagnóstico de 2 ou mais doenças. Especialistas acreditam que, além da detecção de doenças, os resultados também são vistos como uma possibilidade de melhorar as taxas de sucesso de medicamentos no tratamento dessas condições. As Olimpíadas de Paris nem começaram oficialmente, já quebraram um recorde, o de vendas de entradas. De acordo com o comitê organizador, já foram vendidos mais de 9 milhões de ingressos. Os organizadores das Olimpíadas de Paris 2024 disseram que esta edição do evento quebrou o recorde de maior número de ingressos vendidos ou alocados na história da competição. E mesmo assim, existem ainda ingressos disponíveis. Para Paris, foi colocado à venda um total de 10 milhões de bilhetes para os Jogos Olímpicos, o que significa que, apesar da popularidade histórica dos eventos esportivos e da escala sem precedentes das competições deste ano, ainda haverá muitos lugares vazios. A quantidade total de entradas, no entanto, provavelmente aumentará, porque os ingressos ainda estão à venda para alguns dos 45 esportes. O recorde anterior de vendas de ingressos foi registrado em Atlanta, em 1996, quando 8 milhões e 300 mil ingressos foram vendidos. Em abril, cerca de 1 milhão de bilhetes para os Jogos foram doados a jovens locais, atletas amadores, pessoas com deficiência e outros, para alargar o acesso aos Jogos, na sequência de críticas de que os custos exorbitantes dos bilhetes estavam prejudicando as pessoas comuns. E para quem viu o jogo da seleção brasileira de futebol feminino contra a Nigéria nesta quinta-feira, não se arrependeu de ter comprado o ingresso. A seleção estreou com o pé direito na competição e venceu sua primeira adversária dos Jogos Olímpicos. A partida teve apenas um gol, com o Brasil saindo vitorioso no duelo por 1-0. Sem nunca ter sido campeã dos Jogos Olímpicos, a seleção brasileira deu o primeiro grande passo em busca da medalha de ouro. O Brasil possui 2 medalhas de pratas, conquistadas em Atenas em 2004 e Pequim em 2008. O próximo jogo do Brasil na competição será contra o Japão no dia 28 de julho, pela segunda rodada do Grupo C, e no handebol deu Brasil também. O Brasil venceu a Espanha por 29-18 na estreia do handebol nas Olimpíadas de Paris, em jogo válido pelo Grupo B. A goleira Gabi Moreski, uma das principais jogadoras da equipe, foi o grande destaque da partida e fez excelentes defesas. A seleção brasileira fez um jogo tranquilo e conseguiu abrir boa vantagem no placar logo no começo do jogo. A equipe de Cristiano Rocha soube administrar o resultado e manteve a diferença durante todo o jogo. A primeira brasileira a competir nos Jogos Olímpicos de Paris, a arqueira Ana Luísa Caetano, terminou o ranqueamento do tiro com arco feminino na 19ª posição entre 64 atletas. Ana Luísa Caetano
somou 660 pontos, ficando a 34 pontos de distância da líder, a sul-coreana Cheon Lin, que bateu o recorde mundial com 694 pontos. Foram disparadas 72 flechas, em 12 rodadas de 6 disparos cada uma. A pontuação máxima era de 720. A brasileira de 21 anos teve uma rodada perfeita, somando todos os 60 possíveis pontos na quinta rodada. Foi a primeira a conseguir o feito, sendo copiada pela sul-coreana logo na sequência. E ainda durante as Olimpíadas, funcionários da seleção canadense de futebol feminino receberam uma pena de prisão por espiarem o treino da seleção da Nova Zelândia com um drone. A denúncia foi feita pelo Comitê da Nova Zelândia e os condenados cumprirão 8 meses. O Comitê Olímpico do Canadá pediu desculpas e mandou os 2 membros responsáveis de volta para casa. A FIFA abriu uma investigação contra os envolvidos. As 2 seleções estrearam hoje e o Canadá venceu por 2-1. Uma Bíblia alemã de 250 anos saiu ilesa das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio deste ano. O livro tem uma profunda ligação com a história da imigração alemã no Brasil. Ela foi trazida por imigrantes alemães e faz parte da coleção do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. Por pouco, uma Bíblia de pelo menos 250 anos não se perdeu na enchente que atingiu o Rio Grande do Sul este ano. O objeto compõe o acervo do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, e estava exposta no museu quando a água começou a subir na capital gaúcha. A rápida decisão de uma funcionária do museu foi o que salvou o item, que pegou a Bíblia para tirá-la do local. Um dos mais antigos itens da coleção do museu, a Bíblia tem uma profunda ligação com a história da imigração alemã no Brasil, que nesta quinta-feira comemora o bicentenário. Para celebrar, o Museu de São Leopoldo marcou sua reabertura intitulada 200 anos de solidariedade. Nem todos os itens do museu puderam ser resgatados a tempo da enchente tomar conta do espaço, como foi o caso com um piano alemão de 120 anos. Além do piano, algumas mobílias e outros objetos também foram danificados, porém esses têm a chance de recuperação, segundo um historiador. A imigração de povos de língua alemã no Brasil começou oficialmente em 1824, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. No entanto, antes disso, já havia imigrantes alemães na Bahia e no Rio de Janeiro. No século XX, houve grandes ondas de imigração após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A maioria dos imigrantes eram artesãos e agricultores. Hoje, cerca de 5% dos brasileiros são de origem alemã, totalizando mais de 10 milhões de pessoas que estão completamente integradas na sociedade brasileira, contribuindo para sua diversidade e riqueza cultural. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite e fique na paz. Tchau.